Sem casa e sem auxílio moradia. Pois é, minha amiga, meu amigo. É essa a situação de muitos moradores de Xerém, distrito de Duque de Caxias, na Baixada. A cidade, que vocês lembram, ainda não foi recuperada da tragédia das chuvas. E as pessoas tentam, ainda, de acordo com as suas possibilidades e limitações, voltar à vida normal depois daquelas chuvas de janeiro. Mas, evidentemente, está difícil, porque eles prometem, aquela cambada de político e nada fazem. E aí a Camila Greco esteve lá, ao lado do Gil Santos, e vai contar essa história pra gente aqui na tela da Verdade. Solta o VT. Olhando essas imagens, nem parece que já se passaram 5 meses. Por aqui, pouco foi feito. E em cada parte de Xerém é possível encontrar pessoas sem lugar para morar e que não conseguiram o aluguel social. O Almir mora nesta casa aqui que fica bem à beira do rio. Antes da enxurrada, bem aqui onde nós estamos pisando, havia uma outra casa onde viviam os pais e os irmãos de Almir. Eles receberam aluguel social e deixaram o local. Almir continua por aqui. Não tem medo num dia de chuva? Afinal de contas, vocês continuam às margens do rio. A gente pode perceber que a estrutura da casa está bem abalada. Tem medo quando chove, porque a gente fica na expectativa, né? Infelizmente, a gente não tem para onde ir. Eu queria pedir às autoridades que viesse uma máquina para cavar, para tirar a terra, para a gente dormir em paz e viver em paz. Porque toda vez que enche, a gente tem que ficar de olhos abertos. Nada foi feito. 5 meses, estou desde o dia 3 de janeiro cavando lá a minha passagem, sozinho, não tive ajuda de ninguém. Hélio até hoje tenta retirar pertences do que restou de sua casa, lugar onde viveu por mais de 30 anos. Aqui viviam 2 famílias e somente uma foi beneficiada pelo aluguel social. Só minha filha. Morava em cima. Eu moro embaixo. Estão alegando que é uma casa só. Esta é a região conhecida como Café Torrado, uma das mais afetadas pelas chuvas de janeiro. Por aqui, dezenas de famílias perderam suas casas, mas as que ainda permanecem na região estão sem água, sem telefone e sem luz desde o dia da tragédia. Os postes foram arrastados pela força da água e os que continuam por aqui estão sem energia. A luz não tem. Quem tem luz foi os moradores que foram lá no poste de onde tem, compraram o fio e pagaram para puxar a luz para casa. Fizeram um gato. Fizeram um gato. Porque eles nunca vieram religar essas luzes, nunca nenhum poste foi instalado. Nenhum poste. Os postes que caiu, tá lá. Ela pode dar uma olhada, ela pode ver que nem transformador tem. Telefones, nem celular, nem o telefone fixo, também não existe? Não existe. Ainda não consertaram, nada ainda. Elaine vive até hoje na casa de amigos. Ela não conseguiu o aluguel social. Está desempregada e sem saber o que vai fazer. Os caras que a gente tem medo da nova chuva, porque tem muito lixo no rio. Tá cheio de terra, porque quando o rio está com muita terra, a água vai vir, vai subir e vai para a rua de novo. Porque tem muita terra no rio. O clima entre os desabrigados ainda é de dúvida. Sem a ponte que foi arrastada pela enxurrada, o jeito é improvisar. O acesso é difícil e é assim, unidos como formiguinhas, que os moradores, sem apoio do governo, tentam retomar a rotina. Tinha uma ponte ali, a outra lá do outro lado, que caiu também. Ela tem que passar pelo rio. Nunca foi reconstruída, então o jeito é passar por isso, né? Trabalho de formiguinha. Tem que caminhar pelas casas onde foi caída, passando por dentro das casas. Eu morava ali, minha casa não caiu, os caras que vieram derrubaram. Para a Vilna, que é do Conselho Municipal de Saúde de Xerém, toda esta angústia poderia ter sido evitada. Ela conta que 1 ano e meio antes da forte chuva que devastou o distrito de Duque de Caxias, uma reunião com a Defesa Civil já alertava os moradores do que poderia acontecer. Essas fotos feitas por Vilna mostram o geólogo Wilson Bolsas no encontro. Bolsas exibiu o estudo que identificou áreas críticas que poderiam ser afetadas com as chuvas. Todas as previsões aconteceram. Na época, chegou a circular na internet uma nota alertando os moradores de Xerém, mas, segundo ela, poucos levaram a mensagem a sério. Tanto é que quando aconteceu agora, muita gente lembrava que ele tinha alertado e que nada foi feito.
nenhum trabalho de prevenção. Na realidade, a Defesa Civil chamou algumas pessoas para ir ajudar lá, poucas pessoas do bairro se interessaram. Meus sobrinhos chegaram a fazer o curso, mas pouquíssimas pessoas se interessaram em fazer esse curso para ajudar a Defesa Civil. A gente percebe que as coisas chamam atenção quando está acontecendo na hora. Se não está acontecendo, as pessoas meio que não acreditam, acham que não vai acontecer nunca. Cidade fantasma, que hoje está igual aqui está, igual um fantasma. As pessoas passam por aqui para olhar, até mesmo riam pelo fato que aconteceu. Na verdade, a Xerém não se recupera das chuvas, né? Porque até agora não tem nada recuperado. E o prefeito Alexandre Cardoso, de Duque de Caxias, que disse aqui no nosso microfone inúmeras vezes que iria recuperar, que iria fazer, que iria acontecer, não aconteceu. Não surgiu. Não disse ao que veio até agora. Com todo respeito ao político, ao prefeito, ao homem, com todo respeito. Mas o senhor falou aqui no nosso microfone, prefeito. O senhor disse aqui que iria fazer. Inclusive o senhor falou que estava recebendo verba federal. Federal. Cadê o dinheiro? Cadê? Mandaram uma nota para cá. Mandaram uma nota para cá. Aí nessa nota a prefeitura está dizendo que desenvolve projetos para reconstruir a localidade. Me apresente os projetos, porque ninguém está vendo. Ainda diz a nota que esses projetos são com parcerias dos governos federal e estadual, além de universidades. Também não estou vendo. Também não estou assistindo a isso. Alguns deles, né? Vamos botar o S aqui para ficar corretinho, né? Alguns deles aí, de acordo com os projetos, são a criação de um polo turístico. Polo turístico nisso aí, não sei. Aí também tem aquela história, retirada de imóveis irregulares, de áreas de risco e construção de uma ponte e uma ciclovia. Cadê a ponte? Não estou vendo a construção da ponte, não tem nada. Cadê a ciclovia? Também não estou vendo, com todo respeito. Só estou fazendo o meu papel aqui, senhor prefeito, que é de cobrar, que é de exigir. Falou, tem que cumprir. Aí tem a história que 350 famílias, de acordo com a nota enviada aqui pela prefeitura, recebem aluguel social. Também foram disponibilizados, segundo a nota da prefeitura, 100 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Ainda de acordo com a prefeitura de Duque de Caxias, a coleta de lixo está sendo regularizada. Agora, tudo isso, me desculpem aqui, é muita morosidade. É muita morosidade para o tamanho do caos. E 3 fatores foram fundamentais nessa tragédia aí. 3 fatores. Primeiro, o que a prefeitura já diagnosticou, né? Mas que não é novidade para ninguém. Primeiro, construções irregulares. Leia-se falta de planejamento. Segundo, Xerém estava sem coleta de lixo quando essa tragédia aconteceu. Vocês lembram disso? Ainda do governo anterior, do prefeito anterior. Xerém estava 2 meses sem coleta de lixo antes dessa tragédia. Terceiro, o assoreamento indiscriminado dos rios, ou seja, a ação do homem que foi determinante nas consequências de uma chuva forte. Agora, não podemos, como sempre faz as autoridades, colocar culpa na apedrejada fatalidade. Tragédia, minha gente, são as autoridades desse país que são mentirosas. São as autoridades que são omissas na prevenção. Somos o país da alquimia. Transformamos o provisório em eterno. Aqui no Brasil, ninguém trabalha com prevenção. Todos aqui trabalham somente na emergência. Se gasta muito mais com a emergência do que com a prevenção. Gastam R$1 bilhão. Você é chato de novo. Você tem que ser chato. Eu tenho que ser chato. Gastaram R$1 bilhão no Maracanã. Ontem a dona Ana Cristina falava aqui no programa, o marido dela morrendo por causa de um transplante de rim, e ela falava: presidente Dilma, a senhora gastou R$1,5 bilhão, R$1,5 bilhão num estádio em Brasília, onde os times lá de Brasília, da capital federal, não estão nem nas segundas e terceiras divisões do Campeonato Brasileiro. Então, o que nós estamos assistindo hoje, em Xerém e em tantas outras regiões do estado, do país inteiro, são cenas repetidas, como assistimos há 3 anos na região serrana, guardadas as suas devidas proporções. São cenas de promessas, são mentiras. As autoridades acham de maneira hipócrita que colocar sirenes é prevenir, quando absolutamente nada foi feito nessas regiões atoladas pela ingerência.
pela preguiça, pelo descomprometimento, pelo uso do dinheiro público de maneira indiscriminada, pelos interesses políticos, pelo preconceito, porque a maioria dessas vítimas é pobre. Estamos expostos aos problemas de sempre. 1000 pessoas morreram naquela tragédia da região serrana. Centenas ficaram desabrigadas aí em Xerém, na Baixada Fluminense. Os anos passam, o tempo passa e as autoridades permanecem inertes, preocupadas somente com as verbas emergenciais que são dadas sem licitação, que podem ser gastas sem prestar contas. Então a crise desse país é moral. Porque quando um prefeito vem à televisão e diz eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou recuperar e nada faz, me desculpe, com todo respeito, é falta de moralidade. Porque o povo pede socorro. Estamos ilhados pela ingerência desse dinheiro público. Essas cenas que estamos assistindo é o resultado da vista grossa que as autoridades fazem. Ninguém reconstruiu nada. Querem afogar os pobres. Infelizmente, eu vou antecipar aqui o que eu já falei. Não vão reconstruir. Não vão reconstruir como nada fizeram na região serrana. Eles querem que o pobre morra. É isso que eles querem. Eles querem que o pobre morra. Pobre só serve para votar neles em troca de cesta básica. Ainda que seja necessária a cesta básica. Eu não sou contra a cesta básica, não. Eu sou contra a política da cesta básica. É diferente. Porque hoje em dia temos engenharia, tecnologia, inteligência de sobra para planejar as cidades. Não fazem porque não querem. Porque isso aqui é um país desigual, é um país sem comprometimento, é um país sem verdade. É um país onde os políticos só pensam em si próprios, só querem se dar bem. E que se dane o povo.